E aí galera, trazendo mais um vídeo de React. Segundo episódio de React. Na verdade, segundo vídeo de React. Super truque também anuncia. 5 utilidades que coloca tem você não sabia. Tiver gente aquele eu tô bêbado. Você tem dinheiro, você não sabe. Agora versus Sol. Eu não entendi. Vamos lá. Muito. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Em 2011, astrônomos encontraram a mais antiga e maior massa de vapor d'água jamais detectada. Uma gigantesca nuvem d'água de mais de 12 bilhões de anos, com nada menos que mais de 140 trilhões de vezes todos os oceanos da Terra combinados. Agora imagine que, de alguma forma, todo esse vapor se combinasse numa gigantesca massa d'água equivalente à massa do Sol e fosse diretamente em direção a ele. O que aconteceria? O nosso Sol apagaria como uma vela ao entrar em contato com a água? Acredite ou não, e se uma estrela d'água se chocasse com o Sol? Você já jogou uma gota d'água em uma chapa quente no fogão? Se você fez isso, você pode ver essa gota sumir em alguns segundos, em forma de vapor. Jogue água no Sol e vai ocorrer algo bem parecido. Você apenas não vai ouvir aquele barulhinho da gota se evaporando na chapa. Sim, o som não se propaga no vácuo. E a superfície do Sol é composta de plasma e não fogo. Então não, o Sol não vai se extinguir. Porque o Sol não é um palito de fósforo e nem uma vela. Mas o processo seria fabuloso e o nosso sistema solar mudaria por completo. Vamos entender. Normalmente, quando algo queima na Terra, ele queima por combustão. Quando você derrama água em uma fonte de fogo na Terra, o fogo se extingue porque ele precisa de 3 elementos para continuar: calor, oxigênio e combustível. Derramar água sobre a chama corta o oxigênio e reduz o calor, fazendo o fogo se extinguir. Mas o Sol não produz energia através da combustão. Ele produz energia ao esmagar átomos pequenos em átomos grandes, usando a própria massa, em um processo chamado fusão nuclear. Especificamente falando, o calor vem da fusão de átomos de hidrogênio em hélio em seu núcleo. A água não reduz a capacidade do Sol de continuar a produzir energia, uma vez que ele não precisa de ar externo ou oxigênio para queimar. E também não reduziria a temperatura do Sol, já que o Sol está no espaço numa temperatura de quase zero absoluto. É ele o responsável pelo calor de nosso sistema solar. Então, pense num outro Sol, composto somente de H2O, água. Agora vamos jogar esse Sol d'água no nosso amado Sol. Primeiro de tudo, a massa gigante d'água se tornará uma nuvem de vapor antes que chegasse próximo a Mercúrio. Lembre-se que até mesmo o Sol seria puxado para a nuvem de vapor por causa de sua grande massa, e o Sol estaria agora em uma posição diferente do que inicialmente estava. O vapor seria aquecido a 5.800 graus. Temperatura suficiente para desintegrar as ligações de hidrogênio e oxigênio presentes nas moléculas de vapor d'água. Convenientemente, o hidrogênio é que o Sol utiliza para seu combustível. Por isso, se você fornecer ao Sol mais hidrogênio, ele vai apenas ficar maior e mais quente. O hidrogênio é um dos... Galera, está acabando a bateria, tem que colocar. Não vou deixar carregar. Eu vou...
Tirei. Vamos aí. Espera aí. Vou ser rapidinho, galera. Produtos da fusão. Neste momento, o nosso Sol está transformando o hidrogênio em hélio, usando a reação de fusão próton-próton. Mas há um outro tipo de reação que acontece lá, chamada de reação CNO. Carbono, nitrogênio, oxigênio. Agora, apenas 0,8% da reação de fusão do Sol prosseguem dessa maneira. Então, se aumentado com mais oxigênio, como o vapor da água, isso vai permitir que mais dessas reações de fusão se inscrever no canal e deixar o like, mano. 1,3 vezes a Até massa que eu do não Sol. tenho nenhum like Esta nem reação inscritos. CNO é a principal forma de fusão. Então, se uma massa gigante d'água colidir com o Sol, ele apenas se tornará maior e mais quente. A colisão então dessa gigantesca massa d'água vai deixar o Sol cada vez mais quente e maior, e vai desencadear chamas gigantescas devido ao deslocamento dos átomos de plasma a partir de sua posição original. Finalmente teremos o Sol com 2 vezes a massa original, rodeados por átomos de oxigênio e muito mais brilhantes. Então peraí. E, após esse processo, a Terra não existiria mais. Resumindo, o Sol não está em chamas. Não há nenhuma quantidade de água que possa acrescentar que você apenas vai fazê-lo explodir. Mas se você usar mangueiras que podem jogar água a uma velocidade próxima da luz, você provavelmente conseguiria extinguir o Sol. E eventualmente, todos nós congelaríamos. Que é o que eu acho que você estava esperando nesse vídeo. E, na sua opinião, o que você acha que seria necessário para extinguir o Sol? Deixe nos comentários. Se você ainda não se inscreveu, não acredite ou não, clique agora no botão vermelho abaixo e vídeo aqui acompanhe vai nossos ser vídeos. de R$2. É muito legal saber que você está curtindo e acompanhando nossos vídeos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E, pessoal, até a próxima. Essa lua não existisse. Nossa, não quero nem ver isso, velho. Deixa eu ver outro. 30 reações químicas assustadoras. Estranho, não quero ver. O fim do mundo. 8 vezes em que o mundo deveria acabar. Mas o bom que não acabou, né? Que deveria. Granada. Tá, sendo muito pouco. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Acredite ou Não. Quantas vezes já anunciaram o fim do mundo? Quantas vezes você não se preocupou com o fim de nosso planeta? Inúmeras, não é? Não estou falando das vezes em que nossa, mano! Que é esta? Meu Deus! Refiro às profecias de previsões de fim do mundo. Pois bem, saiba que, diante dessas situações, muitas pessoas se aproveitaram. Já outras, bem, melhor nem comentar. Sendo assim, alguns tiveram um superfaturamento, com milhares de livros vendidos, rendendo até mesmo grandes documentários em canais como Discovery Channel e History. Mas você se lembra dos casos mais famosos que trouxeram essas situações? Então, o Acredite ou Não irá refrescar a sua memória. Acredite ou não, 8 vezes em que o mundo deveria acabar. 1. A galinha profeta. Em 1806, um caso ganhou bastante repercussão. Uma galinha estava prevendo o futuro. O curioso caso aconteceu na cidade de Leeds, na Inglaterra. A galinha supostamente botava os ovos formando a frase "Cristo está chegando". Não demorou muito para que o caso ganhasse atenção no país. Porém, para desmistificar o caso, um morador local começou a observar a galinha, e para surpresa dele, não passava de uma brincadeira. 2. O pânico do cometa Halley. No ano de 1910, o cometa que viria a ser o mais conhecido de todos passaria bem próximo da Terra. Como a maioria da população era leiga no assunto, não demorou muito para que os cientistas causassem temor à humanidade. Segundo eles, o cometa possuía um gás letal em sua cauda, o que causaria um intoxicamento mundial. Logo, manchetes no mundo inteiro ganharam repercussão, trazendo mais pânico para o povo.
Foi então que os visionários se aproveitaram da situação e começaram a vender produtos para as pessoas se salvarem do gás letal, como máscaras e guarda-chuvas espaciais. Houve grande acréscimo nas taxas de Guarda-chuvas suicídio espaciais, e, como era esperado, foi apenas mais um boato. 3. Nostradamus e o ano de 1999. Se você já viu aqui no canal um vídeo sobre o profeta Nostradamus, deve ter notado que ele acertou algumas coisas. Entretanto, no meio de tantos chutes, uma bola foi para fora. E essa bola foi a previsão de que o mundo iria acabar no 7º mês, no ano de 1999. Isso segundo tradutores. Sendo assim, a fama que Nostradamus obteve foi o suficiente para causar pânico nas pessoas. 4. Bug do milênio. Bug do Para milênio. você, o que um computador poderia dizer sobre o fim do mundo? Para as pessoas do século passado, ele revelaria o fim da raça humana. O motivo para isso é simples. Há algumas décadas atrás, as pessoas começaram a se desesperar, pois não sabiam para qual data os computadores iriam mudar após a virada do milênio. Ou seja, não se sabia se a data iria de 1999 para 2000 ou de 1999 para 1900. Esse regresso, segundo muitas empresas, causaria um blackout mundial nos computadores, trazendo déficits, falências e até grandes catástrofes. Não demorou muito para que o bug do milênio causasse pânico a todos. Pessoas do mundo inteiro começaram a se preparar comprando armas. Houve também mais uma grande taxa de suicídios. Conclusão: foi um dos maiores casos de fim da humanidade na história, assim como foi na virada de 999 para o ano 1000, a volta de Jesus em seu aniversário milenar. 5. 6 de junho de 2006. Só pela data já dá para entender o que causou pânico. Essa data ganhou repercussão pela comercialização de produtos anti-apocalipse, suicídios em massas e por um caso bastante curioso. Um bebê ter nascido no dia 6 do 6 do 6, às 6 horas da manhã, pesando ainda 6 libras e 6 onças, 6 horas da ganhando o manhã. nome de Damian, assim como no filme A Profecia. 6. 2008. De acordo com o pastor Ronald Wayland, escritor do livro 2012, eu acho que 2008 também. God's Final Não, Witness, 16, milhares de 15, pessoas tá. iriam começar a morrer a partir do ano de 2006, tendo o fim da humanidade no ano de 2008, e ainda com os Estados Unidos sofrendo um grande colapso. Com a crise de 2008, o pânico mundial logo se estabeleceu, rendendo mais suicídios, mais preparo e mais vendas do livro de Ronald. Não é novidade que o pastor perdeu credibilidade. 7. 21 de 12 de 2012. Sabia, acertei, 2012. Essa rendeu até filme e foi, com certeza, a data que houve mais terror no mundo devido às crenças apocalípticas. Tudo isso se originou devido ao calendário maia se encerrar nessa data. Calendário maia. Muitos pesquisadores aceitavam que seria o fim dos tempos, onde acreditava-se que enormes tsunamis surgiriam, terremotos se alastrariam, Nossa. vulcões explodiriam Nossa. e, quem sabe, um apocalipse zumbi se iniciaria. Houve uma grande comoção mundial. Pessoas do mundo inteiro começaram a se preparar. Casais buscaram abrigos em locais de difícil acesso e, de quebra, houve mais índices de suicídio em massa, se tornando um dos boatos mais repercutidos da história. 8. 2016. Ô louco, falei também. Só nesse 2016. ano sobrevivemos a mais um fim do mundo. No dia 29 de julho houve uma grande repercussão, alegando que teríamos a inversão polar com grandes consequências, causando terremotos e erupções vulcânicas. Bem, pelo visto, mais uma previsão errada. Falei 2012, Mas 2015, ainda resta 2016. mais uma data em 2016, sendo ela o dia 28 de setembro, onde, segundo os astrônomos, um planeta chamado Nibiru estaria em rota de colisão com a Terra. Ah, não. Se você quiser entender melhor sobre Nibiru e sua colisão com a Terra, assista o vídeo que está na sua tela ou acesse o link na descrição. Deu para notar que previsões sempre ocorreram ao longo da história e sempre ocorrerão. Parece apenas que a Terra não liga para previsões. Gostou do vídeo? Deixe Então, seu galera, like, o vídeo fica por se aqui inscreva no e canal fui. e marque para receber